Bem, amigos, voltamos para mais uma terça de animes e hoje traremos dois animes, ou pelo menos o foco em dois animes, sendo um deles Yomi no Tsugai e o História. Ambos os animes tiveram bons episódios. Sei que talvez o História foi muito mais épico, muito mais cinema do que Yomi no Tsugai, mas eu gostei também do episódio Yomi no Tsugai porque a trama, ou mesmo a história, o conchave de tudo que tem acontecido no anime está sendo apresentado cada vez mais a cada episódio. Tivemos mais revelações, eu acho isso muito importante para justamente construir, ter uma boa construção de história, já que Yomi no Tsugai tem nos apresentado a trama em partes, não é tipo igual aqueles animes que faz um tipo de introdução no primeiro episódio para justamente nos inteirar. Ele meio que tem nos demonstrado a cada episódio, tem nos apresentado o mundo de Yomi no Tsugai de acordo ou com a visão do protagonista, e eu tenho gostado muito desse tipo de formato. Confesso que me dá um pouco de ansiedade do que eu quero saber logo sobre o mundo cada vez mais, mas vindo da autora de Fullmetal, eu reconheço e sei que isso faz parte de toda a trama. Bom, meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Iremos começar comentando sobre o episódio 5 de Yomi no Tsugai, que teve pelo menos uma trama bem interessante. Teve sua resolução de uma forma um pouco interessante. Confesso que foi talvez um pouco estranho o jeito que foi, e agora eu vou descrever aqui para vocês, já que o episódio começa com o Yuru tendo o Jin como refém, e ele pede que a Asa seja convocada, ou seja, chamada para que eles possam ter a tão esperada conversa que o anime tem dado grandes expectativas, mas isso não acaba acontecendo porque o Jin fala: eu não vou chamar ela, eu não sou trouxa, mas a gente tem uma opção de você ir na nossa mansão. O Yuru até fala: cara, você acha que eu sou trouxa? Você acha mesmo que eu vou cair nessa armadilha? E o Jin só fala: é o único jeito, se não for assim não vai acontecer. E depois de ponderar, o Yuru até fala: beleza, vamos lá, seja o que Deus quiser, talvez os meus guardiões ou eu mesmo consiga dar um jeito de escapar caso tudo isso seja uma grande armadilha. Então eles vão a caminho da mansão para a apresentação da família que o Jin representa. Eu acho bem interessante o jeito que é demonstrado tudo isso. Confesso que não gostei muito do Yuru ter concordado com esse tipo de situação. Seria mais legal se eles tivessem marcado um local neutro para justamente não acontecer essa situação do Yuru ir na boca ou no ninho do lobo, coisa parecida, né? Porque basicamente ele tá indo num território que na teoria é inimigo, né? A gente não sabe muito bem quem que é aliado e quem que é inimigo, mas basicamente ele tá indo no território inimigo. Porém, chegando lá, igual eu falei, é demonstrado de um jeito bem interessante. Eles entram na mansão. Primeiro, a mansão é dividida em um setor normal, em que os próprios guardiões do Yuru não percebem os outros Tsugai, mas assim que eles atravessam uma barreira, os próprios guardiões ficam meio ariscos, do tipo: caramba, tem muitos Tsugai por aqui, seria até difícil pra gente contar a quantidade ou mesmo sair daqui, enfim. Chegando lá, o Yuru tem finalmente um encontro com a Asa toda, assim, desconcertada, porque ela fala: nossa senhora, finalmente o meu irmão tá perto de mim, posso te abraçar? Ele fica: não, eu não quero que você me abrace, porque realmente o Yuru ainda tem aquele receio com ela, já que ela invadiu a vila e destruiu praticamente quase todos os aldeões. Mas fica essa situação desse, nem direi embate, mas situação do Yuru querendo perguntar sobre tudo o que aconteceu para ela, enquanto que a Asa querendo ter esse contato, essa afinidade com o seu próprio irmão. É legal, é bacana. A gente vê também a apresentação de alguns outros personagens que estão realmente presentes ali nessa família desse anime, e justamente a situação de talvez vangloriação dos feitos do Yuru, já que o Jin foi ferido não pelos Tsugai do Yuru, mas sim pelo próprio, e isso é algo que deixa todos um pouco impressionados pelo tipo de atitude ou feito por parte do Yuru. Assim, acho que tá criando uma grande expectativa do quão forte pode ser o Jin, e eu tô curioso para saber também o que mais ele pode nos apresentar. Então, o Yuru realmente confronta a Asa e pergunta para ela onde estão os pais deles, e nos é revelado que os dois estão desaparecidos.
Aparentemente eles entraram no voo em um momento em que a mãe a mãe da Asa e do Yuru gostaria de revisitar os próprios pais ou a terra natal, e simplesmente no meio do voo eles acabam desaparecendo. É dito também que tinha um guardião da família junto com eles e também ele desapareceu. Então não se sabe o que aconteceu. Ainda não é dito que eles são mortos, porque o avião chega no seu destino, mas justamente sem esses personagens. Então não dá pra saber justamente o que realmente aconteceu, e talvez essa primeira temporada seja trabalhada tudo isso pra gente saber o que aconteceu com os pais. Então toda essa situação é um pouco frustrante pra quem gostaria de saber, ou pelo menos eu tava com grandes expectativas que os pais do Yuru fossem talvez chefes dessa família, ou pertencessem a essa família, mas isso acaba não acontecendo. E eu acho legal também que a Hana e o Dera, ou Tadera, eu vou chamar ele de Dera, eles descobrem que o Yuru, entre aspas, foi capturado. Até o Dera chega à conclusão de que é muito difícil o Yuru ter sido capturado com os dois guardiões tão fortes que ele tinha. Então ele fala, mano, é muito legal essa cena, porque ele fala, beleza, desse momento o pai tem que buscar o próprio filho. E na volta a gente passa numa padaria, sabe? Uma situação muito normal pra ele, e até eu achei até interessante, porque eu torci, já que o Yuru decidiu ir para o covil dos vilões, dos vilões, o Yuri decidiu ir pra lá e eu falei, beleza, aqui pelo menos não pode acontecer uma situação do Yuri ser resgatado e a gente ficar sem saber mais algumas coisas interessantes do que o Yuri tem a curiosidade, que também é a curiosidade dos espectadores. Eu falei, não, aqui tá tranquilo, entrou dentro do covil, nada vai acontecer. E logo na cena seguinte é o Dera falando, não, pode deixar que eu vou ter que invadir lá e resgatar o Yuri. Eu falei, porra, esse cara, ele é muito foda, tá? Então, essa cena pode acontecer nos próximos episódios. E o episódio chega ao fim numa situação de que alguns Tsugai acabam invadindo a casa dessa família. E vai ter talvez um confronto e que o próprio Yuru toma a iniciativa. Eu acho isso bastante interessante. Igual eu falei, é um anime que vem demonstrando pra gente o que tem a oferecer, ou mesmo a própria história vem sendo demonstrada em partes. Eu acho isso muito bom, acho isso interessante. O traço do anime tá muito bonito e muito legal de se assistir, eu tô gostando bastante. Um foco em especial nesse episódio é que justamente no episódio 5 de Fullmetal Alchemist acontece aquela transfiguração ou junção de cachorro e menina que forma a Nina, ou mesmo aquela quimera em Fullmetal Alchemist. Se você não assistiu, assista, que é muito bom. Não esse momento, mas o anime é muito bom. E justamente nesse episódio 5 de Yomi no Tsugai, tem um Tsugai, ou mesmo dois, que lembra muito a Nina. Então eu acho que é a autora lembrando a gente do ocorrido desse episódio 5. Eu achei bem interessante essa referência. Um pouco triste, porque essa situação como um todo é muito triste. Mas gostei da referência, achei interessante. E tô com grandes expectativas para os próximos episódios de Yomi no Tsugai. Principalmente porque o Yuru, até o momento, pra mim, tem sido um protagonista muito foda. Ele rouba a cena totalmente porque é um protagonista que não depende dos seus guardiões. Não acontece o vício que realmente acontece no mundo de Yomi no Tsugai, que são as pessoas dependentes do seu Tsugai. Yuri é totalmente diferente, ele meio que trabalha em conjunto e eu gosto disso bastante. Eu espero que isso seja aprimorado cada vez mais, porque só demonstra que o protagonista é uma persona muito interessante que pode ser muito bem trabalhada durante o anime. Então realmente estou muito curioso para o que pode vir a acontecer nos próximos episódios de Yomi no Tsugai. Agora iremos cair de cabeça no episódio 4 de O História. O Stories tem alcançado talvez uma notoriedade muito maior do que realmente o próprio anime tem. Meio que muitas outras pessoas influentes têm comentado sobre o anime e principalmente os episódios, já que tem sido, eu não diria uma excelente animação, mas justamente um desfecho de história bem interessante. E eu acredito que a partir desse episódio 4, o rumo da história vai mudar totalmente, principalmente pelo prequel do próximo episódio que eu acabei vendo. Não gosto muito de ver, mas acabei vendo que vai ser talvez uma saída da escola, ou mesmo uma situação de exploração do mundo como um todo de história, que a gente só tem a noção realmente da escola.
e não do mundo como um todo. A gente tem comentários, coisa parecida, exploração de dungeons, da dungeon, né, no caso, mas nada tão grandioso como uma exploração do mundo, e eu espero que isso seja um diretório, ou mesmo um tipo de roteiro bem trabalhado daqui pra frente. Eu espero que seja isso. Se não for, vai ser um tipo de frustração da minha parte. Mas comentando sobre esse episódio 4, o Will tem, assim, demonstrado o porquê ele seja o protagonista e talvez a criança prometida desse mundo, já que ele tá com aquele cabelo branco cabuloso, é o famoso Super Saiyajin dessa história. E ele tem esse tipo de postura muito bem formada. Ele confronta aquele demônio que não sofre magia, ou mesmo não tem nenhum efeito quando alguém ataca ele com magia. Então talvez o Will seja o personagem principal, ou aquele que consegue realmente confrontar esse demônio de uma maneira tão eficiente. E eu gosto bastante do jeito que é feito ou trabalhado as lutas em história, principalmente a parte do Will. É uma situação bem interessante. E também ver a atmosfera como um todo. Os magos que tanto ignoram o Will ou mesmo chamam de fracassado, principalmente torcendo para ele conseguir confrontar essa situação e justamente vencer esse demônio, já que eles não têm a menor capacidade. Confesso para vocês que não gostei muito do próprio Sion torcendo de inicial para o Will, porque eu acho que não faz muito do feitio dele. A gente sabe que o Sion tem esse tipo de confronto contra o protagonista, mas não é daquele tipo de tipo, vai, ganha, que eu não sei o que lá. Não acho legal o Sion ser o primeiro a ter essa iniciativa ou coisa parecida. Mas tudo bem, tudo bem. Talvez seja um personagem um pouco desconstruído, ou agindo, ou tomando uma postura totalmente diferente, mas eu não gostei muito não, confesso pra vocês. Porém, achei legal todo mundo que talvez ignorava o Will e tem a conclusão de que eles seriam mais um tipo de empecilho do que realmente ajudar o garoto naquele tipo de confronto, e torcendo por ele, e ele próprio ganha aquele tipo de confiança quando percebe que aqueles que o ignoravam agora estão torcendo para que ele consiga realmente uma vitória. E nesse caso é aquele típico momento de anime que o protagonista tá realmente confiante e de repente algum empecilho acontece. No caso do Will, sua espada acaba se rompendo e ele perde talvez a capacidade de confrontar esse demônio com total força. Porém, e aqui foi um momento assim muito foda, tá? Que foi a Eupharia saindo daquele QG e todos os outros magos Wander falando: bom, você não vai se meter, você não pode descer lá, tá proibida. E ela: quem disse que eu vou me meter? Só vou aqui abrir a janela e olhar pela varanda. E aí de repente ela cria uma magia, que no caso é uma espada de gelo, e ela: ups, minha mão escorregou. Então meio que ela manda aquela espada gigantesca de magia em direção ao Will, já que o Will, e principalmente a espada do Will, tem a capacidade de absorver magia que ele pode justamente utilizar a seu favor. Ele meio que junta a sua magia, ou mesmo a sua espada, com a espada de magia que a Eupharia mandou pra ele, e é legal essa cena porque ele sente realmente a presença da sua amiga, ele sabe que ela está ali justamente para acompanhar ele, ajudar ele nesse tipo de confronto, e pô, quando ele faz essa conexão, a espada dele fica realmente transfigurada, algo totalmente fora da curva, e assim, a partir daquele momento você pensa: agora fodeu, agora é aquela situação que o demônio não tem nenhuma chance, e justamente é isso, o Will apela e apela legal. Eu até estava me perguntando no momento desse anime, cadê basicamente aqueles dois vilões que estavam representando ou causando todo aquele caos, e eles acabam aparecendo justamente no momento que eu tava pensando, criam mais monstros / demônios pra dificultar a vida do Will, mas pô, ele com a espada totalmente desfigurada, com o poder da Eupharia, é assim, totalmente roubado. É até estranho a situação de que o Will começa a meio que soltar realmente, ou criar magia a partir daquilo. Ele cria um castelo de gelo gigantesco que acaba com todos aqueles demônios que tinham sido criados e por fim finaliza justamente o principal demônio, salvando justamente todo aquele mundo e demonstrando que principalmente aquele garoto consegue fazer uma total diferença, tendo talvez alta confiança e um alto preparo. Eu sei que teve uma grande explicação por parte do Finn na situação de que
quem é aquele garoto, ou mesmo quem é o Will, talvez uma criança prometida, ou o famoso quinto elemento que eles dizem. Só que pra mim ficou um pouco confuso, não ficou bem claro o que representa o Will naquele mundo de magia. Então eu vou esperar um pouquinho para que talvez os próximos episódios acabem demonstrando pra gente o que significa tudo isso. Mas pelo menos já ficou bem claro que o Will é um personagem importante, obviamente ele é o protagonista, mas não é mais aquele personagem que vai ser descartado. Eu acho que é justamente o personagem que vai ganhar um grande destaque na obra. E a minha expectativa é que ele explore realmente o mundo de história, porque vai ser bem interessante a gente ver o que mais tem nesse mundo. Eu acho que tem muitas coisas a oferecer, muitas situações interessantes, principalmente desafios para o próprio Will, e isso a gente vai descobrir conforme os próximos episódios. Então essa foi a minha análise comentando um pouco sobre o anime de História e também de Yomi no Tsugai. Confesso para vocês que a parte de História me cativou bastante, foi um episódio muito épico, episódio esse que foi até pro Twitter, o pessoal tá comentando bastante, achando realmente fora da curva. Eu gostei bastante e eu espero que os novos, eu não diria novos desafios, mas basicamente as coisas que tem a acontecer nesse anime sejam bem desenvolvidas. Eu acho que ele tá num ritmo bem bacana, dá pra acompanhar legal, não é aquele tipo de anime que tá sendo maçante ou demorando pra apresentar as coisas, tá indo realmente num ritmo bom e que verdadeiramente o Will consiga conquistar aquilo que ele deseja, que ele entenda que ele não precisa ser um mago pra realmente ser fora da curva. E nesse caso, eu acho que o próprio Will chega nessa conclusão no final desse episódio, já que ele fala: a todo momento eu estava tentando alcançar vocês, no caso os magos, mas nesse momento eu vou traçar o meu próprio caminho e fazer do meu jeito. Eu acho isso bacana, acho isso legal. O personagem ou o protagonista tem total capacidade de fazer isso, e eu quero muito ver o que vai acontecer nos próximos episódios de História. Já no Yomi no Tsugai, a apresentação, o enredo que tem que a própria autora tem nos apresentado no anime, eu tô achando bacana. Tem um pessoal que não gostou desse último episódio, eu gostei e gostei bastante, porque é um tipo de anime que eu tô dando assim, como eu posso explicar? Eu tô deixando ele seguir da melhor maneira possível. É aquela famosa situação que eu quero ver até o final da primeira temporada. Se até o final da primeira temporada não tiver nada grandioso, nada interessante, aí infelizmente vai ser uma grande quebra de expectativa. Mas até o momento tenho gostado bastante, tenho achado bem interessante, e eu espero que a cada vez mais o anime fique melhor e cada vez mais interessante. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!